1 Reis 17:10. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Ele quem? Alguém caiu de paraquedas, está perdido? Sabe de quem que está falando? Ele quem foi para Sarepta? Elias. Está falando de Elias, 1 Reis 17. Porque Deus falou para ele ir na casa de uma viúva que ali ele seria alimentado. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou para prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e guarde bem isso. Ela falou para que comamos e Elias lhe disse: não temas. Fala assim: não temas. Vai, faz conforme a tua palavra, porém faze e disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não, até o dia que o Senhor dê chuva sobre. E aí, Senhor, nós te agradecemos. Fala conosco nesta noite, porque desejamos, viemos aqui sedentos, temos sede da tua palavra, sede de ti. Todo valente está amarrado no abismo, toda manifestação que não é do seu Espírito está cancelado no nome de Jesus, e a ti daremos honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém? Pode ser sentado. Aliás, se assim tudo para dentro. Todo mundo. Amém? Amém? Pode vir vocês dois que estão aí, eu estou de olho. Se precisar. Pessoal que quiser pedir oração, peça para Kevin, tá? Tá bom? Não preciso nem dizer por quê. Hoje nós vamos falar sobre isso alguns dias, amém? Falaremos sobre esse assunto. Pode aumentar só um bocadinho para mim, por favor, pelo menos o meu retorno. O que é morte? Nós falaremos sobre morte, né? A vida contra a morte, né? E nós falaremos desse assunto porque há uma ação de morte, e nós falaremos da vida contra a morte. Falaremos sobre este assunto alguns dias, certo? E iniciamos hoje. O que é morte? Para a gente entender o que é vida, a gente precisa entender quando há ausência de vida. O que é morte? A morte é a ausência de vida. Se tem morte, não tem vida. Se tem vida, não tem morte. Certo? Então, por que muitas vezes existe, você vê pessoas, observa, pessoas vivendo em um estado de morte? Em um estado de morte. Em um estado, muitas vezes, está andando. Está vivendo. Vai trabalhar, faz as coisas, mas muitas vezes está no estado de morte.
Porque existe ausência de vida. Está faltando vida, a vida de Cristo dentro dessa pessoa. Está faltando vida dentro, muitas vezes, de muitos de nós. Porque às vezes estamos na igreja, viemos ao culto, adoramos a Deus, realizamos o ministério, fazemos as coisas, a obra de Deus, mas existem áreas da nossa vida que estão mortas. Ânimo, muitas vezes, abatido. Não é, e não digo isso, em alguma situação, ou coisas esporádicas que acontecem uma vez ou outra, que às vezes você está ali, né, você não está num dia muito legal, certo? E aí, às vezes, no fim do dia, você vai lá, busca o Senhor, passou um dia difícil. Eu não estou falando de coisas assim, de coisas assim são pontuais. Eu estou falando de um estado constante de morte. Certo? Então, o texto diz que havia fome naquela terra. Havia fome. Um pouco antes você vai observar e vai ler que o texto fala que havia fome na terra. Por quê? Porque Elias foi lá, revestido da autoridade do Senhor, e disse que não iria chover. Em outras palavras, não haveria suprimento da parte de Deus. O que, consequentemente, o povo já estava vivendo um estado de morte espiritual. Eles já estavam vivendo um estado de morte espiritual e, consequentemente, morte moral e tudo mais. Porque se o coração deles não estavam voltados para Deus, o que acontece quando alguém que não tem o coração voltado para Deus? Saul estava com o seu coração, a partir do momento que ele desobedeceu e fez tudo que não deveria, o que aconteceu? Os espíritos iam lá e atormentavam ele, e o coração dele estava para Deus? Sim ou não? O coração de Saul estava para Deus? Não. O que, consequentemente, ele fez com que, se o coração dele não estava para Deus, a vida dele espiritual já estava de mal a pior. E, moralmente falando, ele começou a fazer tudo aquilo que era errado. Começou a perseguir Davi, ungido também do Senhor. Começou a perseguir, começou a fazer, começou a querer matar. Matou, derramou sangue dos sacerdotes ungidos do Senhor. Consultou, e aí foi só o negócio afundando mesmo. Porque quando o nosso coração não está para o Senhor, o coração, se não está para o Senhor, está para qualquer outra coisa. Por isso que o nosso coração tem que estar 100%, tem que estar para o Senhor. Nosso coração precisa estar para Deus. Um homem segundo o que o próprio Senhor dá testemunho de Davi. Achei em Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E note que é interessante como as coisas, porque o Senhor dá testemunho. Esse texto aparece lá em Atos. Mesmo depois de Davi tendo errado, tendo feito o que fez, certo? Ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha um caminho, um coração sincero, até mesmo diante dos erros, para encontrar um caminho de arrependimento. E o povo não estava assim. O coração do povo estava distante do Senhor. E por isso estavam em morte, em estado de morte espiritual. E por causa da morte espiritual, estavam passando pelo que eles estavam passando. Seca, fome, não havia suprimento, porque eles
decidiram confiar mais em Baal do que em Deus. Então, era necessário um tempo de quebrantamento. Na verdade, para ser bem sincero, o quebrantamento ele não deve existir somente quando tem um BO. Ai, agora o Senhor se voltou contra nós, a gente pecou e aí vamos nos quebrantar. Não. É necessário viver um quebrantamento constante, estar em humilhação, em humildade diante da presença, chorando muitas vezes, não só quando tem um BO, quando aconteceu uma desgraça e fala assim: ei meu Deus, agora é hora de buscar ao Senhor. Não! De tempos em tempos isso é necessário, e não que não seja que não tenha que acontecer algo terrível para eu e você buscarmos e nos voltarmos para o Senhor. Se não há um quebrantamento, consequentemente existe morte. Porque o quebrantamento nos alinha espiritualmente. O quebrantamento meu e seu nos alinha com a vontade do Senhor. Porque o quebrantamento de tempos em tempos nos faz descer muitas vezes do lugar onde a gente está, porque a gente vai recebendo, o Senhor faz milagres, e aí você vai se desenvolvendo, vai crescendo na presença do Senhor, e o Senhor vai te dando dons, e vai te abençoando, e vai te usando como instrumento, e aí você vai se inflando. Opa! Quebrantamento. Para que não haja morte, o povo não estava assim. Era necessário tempo de quebrantamento. Certo? É necessário um tempo de quebrantamento, vigilância e oração constante, para que eu e você não entremos num estado religioso de comodismo, de acomodação. Eu já conquistei muitas coisas, eu já estou há tantos anos na igreja, e aí você começa a entrar num estado perigoso, religioso, de que não precisa mais de uma manutenção do Espírito. Todos nós precisamos estar em constante vigilância e oração e quebrantamento. Todos. Certo? Porque muitos estão já relaxados. O povo era assim, inconstante. Você vê uma das palavras que você mais ouve em Juízes é: e novamente os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal ao Senhor. É a frase que você mais ouve. Porque o Senhor abençoava, prosperamos, então vamos relaxar. Sombra e água fresca. Só que se você não vigiar, a morte entra. Então, financeiramente, a coisa que brasileiro é assim, meu. Todas as outras áreas podem estar ferradas. Se tem dinheiro, então. Opa, vamos assistir, tem dinheiro, o 13º caiu, top demais, vamos, tá tudo bem, não, mas o casamento está ferrado, a vida espiritual está ferrado, tudo o resto está ferrado, mas tem dinheiro, então tá tudo certo. Errado. É assim ou não é? É assim. O cara tem dinheiro, tá tudo lascado. Não, minhas contas estão pagas. Então, porque vida, tanto é que isso nem é tão importante, porque você deve ter uma vida financeira organizada. Ganhando pouco, ganhando muito, você deve ter. Mas, se você olhar em toda a Bíblia, vida financeira nunca foi e nem nunca será, dinheiro nunca foi e nem nunca será um pré-requisito para você entrar no céu. Ninguém para citar gente, não tem para nada. Pelo contrário, o que ele fez? Ele fala para o jovem rico, fala assim: eu já
sirvo, eu sou, né? O Senhor tá, não tem nada a ver com o que eu estou falando, isso que eu preparei, mas vamos. Ele chega no jovem rico de Jesus e fala assim, o jovem rico chega nele, né? Oi, bom mestre, o que farei para negar a vida eterna? Quem é bom? Já dá logo de cara. Quem chama as mãos? Pode parar, pode parar que você para furar. O que você quer? Então, eu tenho. Eu tenho. Né, o que farei para negar a vida eterna? Observe os mandamentos? Observe, top! Observe os mandamentos desde a minha mocidade. Então posso entrar? Não. Falta uma coisa só. Meu Deus. E mim falta. Eu posso fazer uma lista. O cara só faltava uma coisa. Uma coisa só. Se fosse Jesus falar assim, Senhor, o que falta? Já tem caderno aí? Tem. Então prepara aí. As 10 primeiras coisas que eu quero mudar em você. Te falta uma coisa, o cara faltava uma coisa só. Pega tudo que você tem e vende aos pobres. Então. Eu tenho uns investimentos aí, Jesus. Não, né? E assim, não posso pagar, tenho muita responsabilidade. Não, então. Ele ficou triste. Ele ficou triste. Amor, por isso que o texto diz: amor é dinheiro. O amor não é o dinheiro. A gente precisa de dinheiro, inclusive para pagar as luzes, pagar as coisas que ele tem. O amor e o dinheiro é raiz de todos nós. E o que o brasileiro mais. Eu quero o meu dinheiro, o meu salário, o meu não sei o que, o meu isso, o meu aquilo. É morte. O que o próprio Jesus ainda fala? Louco. O cara foi, juntou, se arregalou e juntou riquezas e tal. Louco. Amanhã pedirá outro homem. O que você tem preparado? Tem alguma coisa preparada? Nos céus? O que você tem preparado? É morte. Aquilo que é terreno é morte. O que é terreno traz morte. O que é terreno é passageiro. Eu não devo esperar nada daquilo que é terreno. Pelo contrário, eu preciso de coisas terrenas, preciso de dinheiro. Dinheiro é terreno ou é espiritual? Terreno é visível, é material. Certo? Ajuda a construir e a expandir o reino, que é espiritual, mas é material. E o que meu Deus, eu preciso de tantas coisas, eu preciso disso, eu tenho tanta coisa para resolver. O texto diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, ainda que eu precise de algo material, eu aguardo do Senhor. Eu não fico esperando, porque se eu fico esperando, porque existe uma tendência, eu estou falando isso, aqui está tudo beleza, mas quando a gente sai daqui, a gente muitas vezes está só no horizontal, experimentando e querendo, e muitas vezes planejando só no terreno, muitas vezes aguardando e esperando coisas só no terreno. Isso é morte. Do alto, é do alto que vem o nosso socorro. É sempre do alto, é sempre do alto. Eu preciso de coisas materiais, preciso de uma roupa que é material para me vestir. Mas eu não dependo de nada das coisas terrenas. Eu dependo daquilo que vem do alto, do Pai das luzes. Porque se eu ficar dependendo de coisas daqui terrenas, é morte, perece, vai perecer. Mas eu e você aguardamos
que vem do alto, daquele que me deu a vida, daquele que preserva a minha vida, daquele que me guarda. Então, não fique esperando nada daquilo que é terreno, é morte. É morte. Na serra. Sempre, sempre. Pode observar aí, ó. Observa a vida. Pega. Vocês que mexem na rede social, você vê a galera muitas vezes postando foto, pagando de bonito. Morte. Porque ali tá postando maravilha, tá? Pagando de bonito, no iate, não sei aonde, no viajando, com a cara pagando de bonito, mas por dentro tem morte. Mas dentro de casa tem morte. A sua mente está morta. Mas eu e você não fomos chamados para a morte, mas fomos chamados para a vida. Eu e você fomos chamados para a vida. O texto, João 10:6. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus disse? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se é abundância, não é pouca. Essa vida em abundância significa que eu já começo a desfrutar aqui também. Eu já começo a experimentar da delícia que é o céu, da delícia que é viver uma vida com Cristo. Então você pode até passar por dias ruins, você pode até passar por momentos em que, nossa, tem dia que é horrível. Você fala assim, meu Deus, esse dia não acaba nunca. Não vejo a hora desse dia acabar. Mas o salmista, a palavra diz. Já foi. A palavra diz, a palavra diz, a palavra diz, a palavra diz. Foi mesmo. Ei. A palavra diz. A palavra diz que o choro dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espera só um pouquinho. Como é que fala esperem em Libras? Botei isso mesmo uma água. Eu disse que o choro, a palavra diz que o choro dura por uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem. O choro dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode até ir andando, chorando, semeando, andando e pensando que não está dando nada, mas você vai voltar colhendo os teus feixes, celebrando a vida que Jesus te deu. Você pode até ir no cabisbaixo, indo, semeando, achando que você está ali e que tudo já acabou, mas você vai voltar celebrando a vida que Jesus te deu. Porque você não nasceu para a morte, você nasceu para a vida de Cristo. Amém? Amém. Vocês estão muito apagadinhos. Vamos botar um sorriso nessa cara sua aí. Está cansado? Eu também estou tão cansado. Cheio de dor, cheio de tudo que você possa imaginar. Mas essa palavra está no meu interior. E eu desejo e oro para que essa palavra esteja no teu interior. Em nome de Jesus. Meu Deus, já foi tudo embora. Pontos importantes desse texto.
Primeiro, o ambiente. Qual era o ambiente da terra? Ambiente de morte. Porque não tinha nada. Se não nasce nada, se não nasce, não tem vida. A viúva estava nesse ambiente. A viúva estava nesse ambiente. Aquela viúva estava nesse ambiente. Certo? Ela estava numa terra com uma morte espiritual. As pessoas estavam mortas espiritualmente. Uma terra de fome, de escassez. Certo? Elas estavam naquela condição. Eita, vou continuar usando esse. Elas estavam vivendo naquela condição. Muitas vezes você está em lugares que só está faltando o diabo aparecer, o demônio aparecer e falar assim: ó, que ambiente de morte, ó, esse ambiente está estragado. Aquele ambiente estava completamente morto. Aquela terra estava naquela condição. Porque Deus impediu que houvesse chuva, para que o povo se voltasse de novo para Ele. E ele estava naquele ambiente também. Contudo, entretanto, ela recebeu uma palavra. E a palavra, apesar da terra em volta estarem vivendo em uma terra de morte, por causa da palavra que ela recebeu, isso que ela nem parte do povo de Deus fazia, porque ela era de uma cidade sirofenícia. No entanto, por causa de uma terra inteira que estava em escassez, de fome e morte, por causa da palavra que ela recebe, a palavra contraria tudo aquilo que estava em volta. E a palavra que ela recebe traz vida e suprimento e vida dentro da casa dela. Portanto, você pode ir em lugares, estar em determinados ambientes onde existe um ambiente contrário, mas você tem uma palavra, você tem a própria vida dentro de você. Amém. Você tem a própria vida de Cristo dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. O Espírito Santo, só porque vocês não estão entendendo, o Espírito Santo que habita dentro de você, esse mesmo Espírito foi o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia. E que no terceiro dia ele foi no corpo de Jesus como homem e ressuscitou e trouxe a vida de volta no corpo de Jesus. E ressuscitou e trouxe esta vida, e esta mesma vida, esse mesmo Espírito está dentro de você. Então nenhum ambiente, por mais caótico que seja, não vai contrariar aquilo, por mais contrário que esteja contra você. Você chegou naquele ambiente, você chegou nesta família, você chegou nesse trabalho, você chegou nessa sala de reunião, nesse escritório, você vai debaixo de uma palavra em nome de Jesus. Esta palavra é que você está com a vida dentro de você, e aonde você estiver, nenhuma morte vai prevalecer, nenhuma prostituição, nenhuma escassez, nenhuma fome, nenhum desânimo, nenhum abatimento, nenhuma tristeza. Amém. Outra coisa que eu fiquei assim interessante, meditando bastante, é a obediência habilita a vida. Obediência, fala assim, obediência. Obediência. Fala assim, obediência. Obediência.
habilita a vida. Habilita a vida. Porque, sabe por quê? Porque ela cumpriu, ela obedeceu. O que ela disse? Eu não tenho nada, eu só vou fazer isso aqui para mim e para o meu filho, já era. Não é a tradução daqui na minha. Não é a tradução de João Ferreira, é Diego Silva. Ela falou o que é que fazer para ela e aí? Não ia ter mais nada. Mas o que Elias disse, tudo bem, você pode até fazer para você, mas primeiro faz para mim, traz aqui fora, porque assim diz o Senhor: da panela a farinha não faltará, e da botija o azeite não vai acabar, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Então, porque ela obedeceu, a vida entrou na casa dela, contrariando todo o cenário ao redor dela, todo o cenário de toda a terra ao redor, porque ela obedeceu. Então tudo ao redor dela estava do mesmo jeito, mas dentro da casa dela havia milagre constante, porque durante 3 anos havia milagre todos os dias a mão do Senhor estava naquela panela, estava naquela botija, mostrando que a palavra ia se cumprir todos os dias. E assim também, você pode estar com o cenário, todo mundo ao teu redor, completamente falido, completamente tudo errado. Mas se você obedecer a voz do Senhor, se você obedecer a palavra, se você obedecer a direção que te foi dada, então o Senhor vai te preservar e você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Filipenses 2,5. Oh, isso é tão verdade sobre obediência. Porque o que acontece? O que Jesus fez tem de vós o meu sentimento, que habitou em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhante de homem, porque foi obediente até a morte e morte de cruz. E o que aconteceu depois? Pelo que o Senhor deu um nome que está acima de todo nome. Acima de todo nome. Perante o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Obediência. Porque Ele obedeceu, a morte não ficou no corpo dele. A morte não prevaleceu. A morte não prevaleceu. Mas no 3º dia ele ressuscitou. Porque foi obediente. A obediência habilita a vida. Fala assim: a obediência habilita a vida. A obediência habilita a vida. E para fechar, ela libera uma palavra. Se coloca de pé. Ei, foi. Por causa do ambiente que ela estava, você vê o que Elias pergunta para ela, né? E aí ele fala, o que ela fala? Ó, eu não tenho nada, senão o que eu já vou fazer. Estou aqui ponhando lenha. E eu vou fazer para o meu filho, para mim. Nós vamos comer e vamos. Foi a palavra do Elias? Não. Quem disse isso? Foi ela, né? Foi ela ou não foi ela? Um pouco depois que acontece esse milagre, o milagre estava lá na casa dela constantemente. Ela disse isso por causa do ambiente onde ela estava. E ela declara isso. Porque em Provérbios, quer ver? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua,
e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que ela disse? Vou perguntar de novo. Foi Elias que disse que ela e o filho iam morrer? Não. Foi quem que disse? Ela. E o que acontece depois com o filho dela? Ele morre. Então, Elias não foi lá para trazer morte, foi lá para trazer a vida, foi lá para manifestar a vida. Portanto, você e eu não podemos concordar com a morte. Não podemos concordar com a morte. Porque depois até o Elias cai, né? Ô Senhor, por que você me trouxe aqui para essa casa? O Senhor afligir e matar o filho dessa mulher? Foi Deus que matou? Não. Não foi Deus. Foi porque ela concordou e ela declarou essa palavra de morte sobre a casa dela. Portanto, o filho dela morreu por causa daquela palavra. Certo? Por causa daquela palavra. Só que em muitos casos a morte parece ser o fim. Certo? Para muitos casos a morte parece ser o fim. Mas tinha uma outra palavra. Quem tem uma palavra, quem tem uma direção, nunca está perdido. E agora, o filho da moça morreu. Jesus, meu Deus, o que eu faço agora? O Senhor me trouxe aqui para matar essa filha da mulher. Só que Deus tem uma palavra. Deus sempre tem uma palavra. Fala assim, Deus sempre tem uma palavra. Fala assim, quem dá a palavra final não é a morte. Quem dá o ponto final não é morte. Não é ninguém. É Jesus. Então, ele declara, fala assim, clama a Deus para que a vida e a alma do menino volte para aquele corpo. Ele clamando, depois você lê, e o corpo do menino ele revive e traz de volta. E o Senhor ressuscita aquele menino. E quebra aquele ciclo de morte por causa daquela palavra que havia sido declarada. Só que maior é a palavra, maior é aquele que deu a vida. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É chegado o tempo de nós vivermos coisas extraordinárias. De vivermos coisas assim, sabe, fantásticas. O negócio aqui que eu falei no domingo, o carro vinha me pegar na porta, o carro vinha me pegar, na porta não foi, mas assim, de me pegar ali e depois me devolver em casa de volta. Que isso ser só coisa boba. Tem acontecido comigo assim coisas tão extraordinárias. Eu nunca fui usado tanto em profecia como eu tenho sido usado nesses dias. Eu só falei, Senhor, me usa. E vai acontecer cada vez mais. E se prepare, que Deus vai usar a tua boca também. Não para concordar com a morte, mas para declarar a vida em nome de Jesus. Não para concordar com a morte. O Senhor te deu uma boca. Não é para concordar com a morte, não é para concordar com a destruição, mas é para declarar a vida e vida em abundância. Comece a profetizar vida na tua casa. Comece a profetizar vida. Comece a profetizar. Oh, em nome de Jesus, alegria, a presença do Espírito na sua casa, em nome de Jesus. Comece a orar.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem morte. A morte não vai prevalecer. Comece a declarar na tua casa, tragada via morte, pela vida. Se tem levante do inferno, se tem afronta, se tem ações de morte, comece a declarar vida, comece a declarar que maior é aquele que está em você. Aleluia! Receba a vida em nome de Jesus. Aleluia! Vida na minha casa. Aleluia, aleluia! Nenhuma morte vai prevalecer na nossa casa. Nós declaramos vida e vida em abundância. A vida de Cristo em nós. Oh, aleluia! 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 Eis que tirarei das vossas sepulturas e encherei do meu espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda morte espiritual sai em nome de Jesus. Toda morte na mente, toda morte, todo desânimo, toda tristeza, todo abatimento sai. Receba a alegria do Espírito. Aleluia. Toda morte, toda assolação, ação de morte, contra querer trazer enfermidade, pode sair em nome de Jesus. Toda morte nas famílias sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda morte na vida das crianças, em nome de Jesus, pode sair crianças abatidas, ou pessoas abatidas, pode sair agora. Receba a vida de Cristo em você agora. Receba no teu corpo agora. Oh, o batismo de vida. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória.
as emoções. Receba a cura na tua mente. Que você que nos assiste, receba a vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, onde você estiver, receba o poder do Espírito em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde debaixo dessa vida. Em nome de Jesus. Em nome de